paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, indistintamente, em qualquer lugar que nos encontremos. Doutrina espírita, filosofia que revive o Evangelho de Jesus Cristo. Filosofia profunda. De minha parte, logo no início, convido você, que não é espírita, a aceitar o desafio de estudar o Espiritismo. E, de forma intencional, uso a palavra desafio, porque muitas pessoas refutam, não alimentam o propósito de conhecer o Espiritismo pelas críticas. Muitas pessoas criticam o Espiritismo sem conhecê-lo, sem estudá-lo. Mas se trata, confiem, de uma filosofia profunda. E a você, irmão, que é espírita, que atua com o propósito de divulgar o Espiritismo, eu convido você também a conhecer o Espiritismo e também a biografia de autores espirituais. Hoje, destaco aqueles autores espirituais que nos beneficiaram com mensagens contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos estudar o Espiritismo, precisamos conhecê-lo, estudar a vida, a biografia dos pensadores para que nós possamos atuar de forma cada vez mais conscientes, para que nós atuemos de forma coerente, que não levantemos equivocadamente bandeiras, ideologias que dividem, ideologias que separam. O nosso propósito hoje, a título de exemplo, neste vídeo, é fazer um paralelo entre o pensamento de dois espíritos, do cardeal Morlot, o Morlot, eu não sei bem como se pronuncia, mas se trata da mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. A felicidade não é deste mundo. Esta mensagem, ela foi psicografada em 1863. O nosso propósito é fazer um paralelo entre o pensamento do cardeal, de François-Nicolas Madeleine, com o posicionamento, com os ideais de Karl Marx, um pensador moderno. De início, nós deixamos bem claro que o cardeal ele nasceu no dia 28 de dezembro de 1795. Nasceu no dia 28 de dezembro e faleceu no dia 29 de dezembro de 1862. De forma peculiar, este pensador, o cardeal, nasceu no dia 28 de dezembro e faleceu no dia 29 de dezembro. Ele nasceu e faleceu em França. Em 1848, destaco que Karl Marx lançou o Manifesto do Partido Comunista. E neste manifesto ele convida os revolucionários, trabalhadores de todo o mundo, univos. Fiquemos sempre atentos diante desta palavra revolucionário. No ano de 1848, Karl Marx convida os revolucionários da seguinte forma: trabalhadores de todo o mundo, univos. Neste mesmo ano, o cardeal, à época bispo, Morlot, ou Morlot, ele em 1848 declarou apoio a Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão I. Próximo a este ano,
próximo a 1848, mais precisamente entre os anos de 1851 e 1852, Karl Marx escreveu a obra O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. E nesta obra ele evoca o golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851, por Luiz Bonaparte. Dois pensadores, o cardeal e Karl Marx. Nós precisamos aquilatar bem, confrontar o pensamento de ambos para que nós possamos entender a filosofia espírita. Não sem razão, Kardec, é claro, inspirado, sob a proteção da espiritualidade, intuído pelo Espírito de Verdade, ele insere no capítulo 5 esta mensagem: a felicidade não é deste mundo. Pensador, filósofo, estudioso, profundo conhecedor não somente da doutrina espírita, mas de toda e qualquer área do conhecimento, ou pelo menos naquelas que se destacam ou que convidam o filósofo a refletir, Kardec, não por acaso, inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo mensagens do cardeal. Nós precisamos relembrar, e talvez você não saiba, mas o pensador, o Karl Marx, ele nos presenteou quando aqui na Terra um modelo idealizador. Aquilo que muitos chamam de utopismo político. É um utopismo de origem, ou pelo menos um utopismo moderno. E ele sempre destaca o uso, a utilização de palavras como operário, revolucionário, burguês. O objetivo claro e ostensivo era, através da sua filosofia, destruir não só o capitalismo, como também o Estado burguês. Sempre levantou a bandeira de uma sociedade sem classe e, portanto, sem Estado. O objetivo, segundo ele, é uma sociedade igualitária, um igualitarismo pleno. Por isso, muitos rotulam como uma utopia política. Sempre deixou claro que o fim último do socialismo era, como é hoje, atingir o comunismo. O comunismo seria a última etapa da consolidação de uma sociedade justa e igualitária. Etapa que, segundo o pensador, não existiria qualquer tipo de contradição, muito menos não existiria qualquer tipo de conflito social. E não podemos esquecer que Karl Marx sempre deixou bem claro, sempre levantou de forma ostensiva a bandeira do ateísmo sociológico. Sempre se disse ateu. Sempre procurou destacar o objetivo de materializar o paraíso aqui na Terra, uma utopia sociológica. E você certamente sabe que o pensador Karl Marx sempre levantou a ideia de que no comunismo se abole as verdades eternas. Sempre se procurou suprimir a religião e os preceitos morais. É claro que hoje muitos adotam e adoram o nome progressismo, para que atuem de forma camuflada. Não quero dizer com isso que todo progressista seja socialista, mas se você pesquisar bem, você irá perceber que a maioria dos progressistas, na verdade, são marxistas. Por outro lado, o cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine. Em 1863, ele nos presenteou com esta mensagem maravilhosa, distinta: a felicidade
não é deste mundo. É claro que eu convido você a ler, a refletir, a estudar detidamente essa mensagem, mas eu peço permissão para destacar para você alguns pontos. Nesta mensagem, o cardeal destaca de forma clara de que nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais à felicidade. E ele diz mais ainda, nem mesmo reunidas a riqueza, o poder e a juventude, reunidas poderiam nos propiciar a felicidade tão almejada. É interessante notar, meus irmãos, meus amigos, diante de tal fato, que é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem do entender deste pensador com tanta ânsia a posição daqueles que parecem favorecidos pela fortuna. E a gente percebe que, como está previsto no Livro dos Espíritos, aqueles que pugnam por uma igualdade forçada, uma igualdade forçada, na verdade são invejosos. Eles estão de olho na fortuna alheia. E muitos deles não querem trabalhar. Eles querem, através da força e da revolução, criar a desordem e se beneficiar dela. Mas nessa mensagem, o cardeal, ele diz de forma clara de que engana-se aqueles que pregam e aqueles também que escutam, aqueles que defendem que a terra é a única morada do homem. É claro que o pensamento marxista, o pensamento materialista ou o pensamento progressista de que a terra é a única morada e que o homem nada lhe aguarda após o óbito, esse pensamento ele é totalmente contraditório com o que defende a doutrina espírita. O cardeal deixa bem claro que não por acaso que Deus ele semeou em nosso universo um turbilhão de planetas para que nós, através dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, através do aprimoramento das nossas tendências, nós iremos alcançar a tão almejada felicidade. Mas ainda, por enquanto, aqui na Terra, a felicidade não é deste mundo. Equivocado. A pessoa que procura materializar na Terra um paraíso utópico. A felicidade ainda não é deste mundo. Enganam-se aqueles que pregam, como também enganam-se aqueles que escutam, aqueles que defendem que somente na Terra e numa só existência é que cumpre-nos alcançar o mais alto grau das felicidades que a nossa natureza comporta. Ora, o Espiritismo nos mostra que nós estamos no universo de encarnação, de reencarnação para outra reencarnação, ora no plano espiritual, ora como espírito encarnado, aprendendo, desenvolvendo as nossas habilidades, aprendendo a conviver, e nenhuma igualdade ela poderá ser imposta, mas conquistada através do uso da nossa inteligência. A missão do homem inteligente é conscientizar os menos favorecidos, favorecer ou pelo menos ajudar na criação de novas oportunidades para que todos desfrutem de oportunidades para o fomento de todo o seu potencial. Nós precisamos refletir, nós precisamos meditar, nós precisamos conhecer a doutrina espírita para que nós não levantemos de forma equivocada bandeiras ideológicas totalmente sem sentido. Para que nós não abracemos ideais, utopias que não guardam qualquer sentido com o pensamento do Evangelho. Nesta mensagem, para finalizar, o cardeal destaca:
Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz aqui na Terra jamais foi encontrado. Que beleza de mensagem! Repito, se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. É o convite para que você reflita sobre ideologias, sobre convites indecorosos, sobre mensagens que não guardam qualquer sentido, qualquer vínculo com a doutrina espírita. Conheçamos o Espiritismo. Nós que, como espíritas, temos o hábito da leitura, que aceitemos o convite de conhecer cada vez mais o Espiritismo. Eu tenho certeza de que você, a cada estudo, a cada reflexão, sairá cada vez mais enriquecido. Cada vez mais se preparando para que no futuro, talvez não tão próximo, mas no futuro nós possamos ser absolutamente felizes. Mas enquanto isso, vamos fazer o possível para ser felizes da melhor forma possível. Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus. Agradecemos o trabalho de tantos pensadores, de pessoas que vieram ao nosso encontro para nos proporcionar ensinamentos profundos e que, de nossa parte, nós possamos fazer bom uso deste conhecimento. Que Deus possa continuar nos abençoando sempre. Que assim seja. Muita paz.